Mateus 26, de 20 a 30. Chegada a tarde, pôs-se Jesus à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimos contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu, preste atenção o que Jesus disse: o que mete comigo a mão no prato. Judas, para colocar a mão no prato de Jesus, está sentado aonde? Do lado. Isso significa que nem todo mundo que está perto tem o mesmo propósito. Nem todo mundo que senta ao seu lado está caminhando na mesma direção. Por isso que é importante o Getsemane, porque no seu pior momento se revela as piores pessoas. É lá que você descobre quem beija, quem trai, quem foge, quem fica. É na pressão. Esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que eu traí, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. Verso 30. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Amém. Duas coisas definem nossa vida: oportunidades e decisões. Decisão decide destino. Decisões decidem destinos. E as nossas decisões, a maioria delas são baseadas nas oportunidades que recebemos. Se eu pudesse perguntar a algumas pessoas aqui: você se arrepende de alguma oportunidade que você perdeu? Você diria com certeza, se você pudesse voltar atrás, você aproveitaria algumas oportunidades. Eu sou um cara que sempre aproveitei todas as oportunidades, muitas. Eu me lembro que quando eu cheguei na hoje minha esposa, casada há 25 anos, chamei ela para namorar, a gente era adolescente ainda, e aí eu cheguei nela e falei assim: e aí, quer namorar comigo? Ela disse: vamos orar. Falei: vamos orar não, eu sou resposta da sua oração. Porque esse negócio de vamos orar, daqui a pouco eu estou orando pelo casamento dela com alguém, entendeu? Eu falei para ela: então faz assim, a gente vai orar, namorar, falar com seu pai, namorar, orar, conversar, orar, e a gente já vai, entendeu? Porque eu não podia perder a oportunidade. Então, eu costumo dizer que pessoas fracas perdem oportunidades, pessoas comuns aproveitam oportunidades, e pessoas extraordinárias criam oportunidades. Isso é muito sério, porque a vida é feita de oportunidades. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, você vai ver homens e mulheres que aproveitaram incrivelmente suas oportunidades. Ruth, a Bíblia diz que Ruth, ela obedecendo e seguindo um conselho da sua sogra, ela veste a sua melhor roupa, passa um perfume e vai se encontrar na tenda de Boaz à meia-noite. Dá um susto nele, porque é a oportunidade que ela tem de mudar a sua história. Gideão foi malhar trigo no lagar. Os midianitas queriam roubar a Israel, roubar a colheita. Então ele se esconde no lugar improvável. O anjo desce e diz: varão valoroso, você é forte, você é inteligente, você é um cara de estratégias. Por exemplo, Davi, a Bíblia diz que Davi entra no palácio para servir Saul tocando harpa. Pouco tempo depois diz assim: e Davi tornou-se o maior guerreiro do exército de Saul. Quem mandou ele virar guerreiro? Ninguém.
Se você olhar a vida de Davi, ele é um cara que aproveita tudo que Deus faz por ele. Por exemplo, Davi tinha 17 anos, ele chega no vale de Socó, e quando ele está lá no vale, estava tendo uma batalha, estava tendo uma guerra de filisteus com Israel. O pai de Davi mandou Davi levar 10 queijos para o capitão. Se são 10 queijos, provavelmente o pessoal é de Minas Gerais, a maioria. 10 queijos. Quando Davi chega, ele é só um menino de recado. Ele não é guerreiro, nunca entrou numa guerra, nunca usou espada. Ele é cuidador de ovelhas, ele é tocador de harpa. Ele está lá na dele, ele está levando o queijo. Quando ele chega, ele vê aquele movimento. E Golias de 3 metros está gritando: não tem homem aí não, eu quero um homem. Tem hora que eu fico preocupado. O cara tem 3 metros e fica: eu quero um homem, eu quero um homem. Davi disse: o que ele está falando aí? Não, ele disse que quem vencer ele, falou, mas ele está afrontando o exército do Deus vivo. Ele olha para Golias e diz: eu vou arrancar sua cabeça. Agora, como você nunca usou uma espada? Blumenau, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem mandou Davi lutar com Golias? Deus, está escrito aonde? Quem mandou? Deus nem sempre vai lhe dizer uma palavra, Ele pode montar um cenário. Porque cenários revelam a sua essência. O mesmo Golias que revelou a covardia de Saul, revelou a coragem de Davi. O mesmo gigante que revelou a covardia de Saul, revelou a coragem de Davi. Então Deus nem sempre vai te entregar uma palavra profética. Ele não vai falar, Ele não vai gritar, não vai levantar: eis meu servo que eu te digo. Não, Ele te conhece, cria um cenário e diz: eu posso colocar ele lá, aqui. Porque se você está achando que Deus levantou esse gigante para poder te matar, não. A verdade é que Deus não levanta Golias para matar Davi. Deus levanta Golias para honrar Davi. Deus levanta Golias para tirar Davi do anonimato. Deus levanta Golias para mudar a história de Davi. Antes de Golias, Davi é um menino de recado, entregador de queijo, tacador de pedra e tocador de harpa. Agora não, agora é o matador de gigantes. Então a Bíblia diz que Davi olha para Golias, pega uma funda, uma pedra, desenrola, bate, cai o gigantinho. O duro não é eu falar, é você rir. Se você rir, porque tem referência, tem alguma coisa errada aí. Se você olhar na história da humanidade, outros homens aproveitaram as suas oportunidades, como Thomas Edison. Thomas Edison fez 10.000 tentativas para acender uma lâmpada. Depois que a lâmpada acende, ele diz: muitos dos fracassos desta vida estão concentrados nas pessoas que desistiram, porque não sabiam que estavam tão perto da linha de chegada. Agora deixa eu te falar. Thomas Edison não era pregador, não era obreiro, não frequentava a igreja, não lia a Bíblia. Quem deu sabedoria para ele? Foi Deus, é óbvio. Quem deu para ele as oportunidades? Deus. Ele pegou tudo que Deus deu e pum! Eu posso citar Abraham Lincoln, eu posso citar Albert Einstein, e aí inúmeros outros que pegaram tudo que Deus deu. Mas eu posso dizer também Adolf Hitler, que tinha uma oratória tão impressionante, que falava por 3 horas e ninguém saía. Ele conseguiu convencer os alemães cristãos, usando escritos de Martinho Lutero. Ele conseguiu convencer os cristãos de que os judeus tinham que morrer. Persuasivo, inteligente, criativo, forte, poderosíssimo. Pegou tudo que Deus deu e usou de uma maneira terrível.
Como é que eu e você estamos usando as nossas oportunidades? Aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus nos entrega. Para mim, o homem que perdeu a maior oportunidade da vida, o homem que perdeu a maior oportunidade na história, para mim, foi Judas. Isso, sem dúvida alguma. Me encare. Judas andou com a porta e não entrou nela. Judas andou com o pastor e não quis ser ovelha. Judas andou com a luz, vivendo em trevas. Judas andou com o caminho, vivendo num atalho. Judas andou com a verdade, vivendo uma vida de mentira. Judas andou com o Salvador e não foi salvo. Judas andou com a vida e escolheu a morte. Judas andou 3 anos com o dono do céu e foi para o inferno. Porque ficar na garagem não faz de você um carro, assim como frequentar uma igreja não faz de você um cristão. Pior que o ateu é aquele que diz crer em Deus e vive como se ele não existisse. Judas perdeu todas as oportunidades. Isso tem falado muito forte a minha alma. Ele não era só um discípulo, ele era apóstolo. Em Lucas capítulo 6, Jesus passa a noite inteira orando para escolher 12 homens. O nome de Judas está na boca de Jesus. Não foi no unidunite, não. Ele é resposta de oração. Jesus tinha muitos discípulos. Depois que Jesus morre e ressuscita, na sua ascensão diz que tinha 500 discípulos. Muitos. Apóstolos só 12. Esse cara anda com Jesus, come com Jesus, dorme com ele, fica com ele, se hospeda com ele, prega com ele, vê os milagres. 3 anos e meio. Ao invés de ser bênção, ao invés de absorver a essência do Cristo, dos 12 apóstolos, Judas era o mais inteligente. Era o único com capacidade para gerir recursos financeiros de uma maneira extraordinária. Olhe para cá. A Bíblia diz que algumas mulheres mantinham o ministério de Jesus. A Bíblia diz que também que daquela bolsa ajudavam pobres. Agora olhe para mim. Tinha dinheiro na bolsa de Judas para alimentar Jesus e mais 12, para ajudar os pobres, e a gestão dele era tão boa que sobrava para ele roubar. Porque ele pegava a capacidade que ele tinha, ao invés de ser um baluarte do evangelho, investir no reino. Sabe o que significa o nome Judas? Louvor. Só que a vida dele não louva. Do que adianta eu ser chamado de cristão se ninguém vê Jesus em mim? Se eu não carrego essa essência, se eu não me pareço com Ele. O nome dele significa louvor. Gente, ele foi escolhido dos escolhidos, ele era dos 12, inteligentíssimo, tinha um nome maravilhoso. Olha o tanto que ele era inteligente. 3 anos e meio, Jesus senta à mesa e diz: alguém vai me trair. Os outros 11, é Judas, safado, é o Judas, safado. Sim ou não? Ninguém desconfiou. Porque se tem uma coisa que nós somos bons, é em guardar a nossa reputação. Reputação se faz com maquiagem, caráter só com cirurgia. Judas não se deixou ser operado pelo mestre. A distância entre o que você prega e o que você vive revela seu caráter. A distância entre o que você prega e o que você vive revela seu caráter. A distância entre o que você vive e o que você posta revela sua essência. Ninguém desconfiou, mesmo depois que ele saiu da mesa. Agora me encare, preste atenção. Foram 3 anos e meio.
ele ouviu as palavras de salvação. Judas não ouviu o Mac pregar, Judas ouviu o verbo verbalizar, ele ouviu a mensagem pregando. Foram 3 anos ouvindo os maiores sermões da história. Ele estava lá quando o cego Bartimeu voltou a enxergar. Ele estava lá quando o paralítico do tanque de Betesda andou. Ele estava lá quando Lázaro ressuscitou. Ele estava lá quando mortos ressuscitaram, leprosos foram curados. Ele estava lá quando a filha de Jairo levantou. Ele estava lá quando a mulher encurvada levantou. Ele estava lá quando a mulher do fluxo de sangue foi curada. Ele estava lá, ele viu, ele ouviu, só que nada disso tocou ele. Ele se acostumou com o sagrado. Ele foi convivendo com aquilo e achava normal. Sabe quando você bate um ponto religioso, que você não sente mais, você não se envolve mais, você não recebe mais, você não absorve mais, tudo ficou mecanizado, tudo ficou tão normal. Eu me lembro de ir no Banco Itaú lá perto de casa, e tinha uma fila enorme. Eu sei que vocês aqui não tem fila em banco, mas lá tinha uma fila no banco. Eu me lembro que era com senha. E aí, o negócio de senha eu acho que estragou, e a mulher começou a chamar pela fila. E a fila estava muito grande, já era quase 4 horas, o banco ia fechar. Eu falei, não vou ficar nessa fila nada. Fui resolver outras coisas, conversei com o gerente, foi não sei aonde. Falei, eu vou ficar aqui, já estou dentro do banco mesmo. Foi todo mundo embora. Não tinha ninguém, todo mundo sumiu. Só tinha sozinho, tá? Só eu, esperando o caixa me chamar, só eu. Não tinha ninguém. A mulher do caixa, próximo, na minha frente. Ela, moço, pelo amor de Deus, me perdoa. Passei o dia inteiro gritando isso aqui. Eu fui numa igreja, a gente mecaniza as coisas. Eu fui numa igreja, eu queria o banheiro, e aí eu fui para descer do púlpito assim, e aí tinha um rapaz no canto aqui assim. Ele estava lá ele estava cortando cana. Ele estava no manto lá, todo. E eu apertado para ir no banheiro atrás dele. Eu também estava assim, mas é porque eu queria banheiro. Falei, meu Deus, eu não vou tirar o irmão do mistério. O irmão está muito envolvido no mistério. E agora eu apertado, ele aqui na frente, aqui meio que querendo rodar assim e tal. Eu não aguentei não, eu estava precisando. Falei, irmão, eu preciso passar. Ele estava assim. Ô pastor, beleza. Aí eu passei ele. Gente no louvor. Nossa, tem 2 boletos amanhã. Nossa, que sandália horrível da fulana. Acostumou-se com o sagrado. 2017, eu preguei em boas conferências. 2017 eu vivi o auge do meu ministério de evangelista. Eu preguei em grandes conferências. Eu estava muito empolgado. Eu tinha um escritório, tinha funcionários, tinha 8 livros, e comecei a vender bastante e receber convite para grandes conferências. Eu lembro que em 2017 eu preguei numa conferência do pastor Luciano Subirá, numa conferência do pastor Silas Malafaia, numa conferência do Cláudio Duarte, numa conferência do Josué Gonçalves. Eu fui pregando, e aí um dia eu cheguei numa conferência, estava lotado. E aí eu comecei a pregar. E logo na introdução da minha mensagem, eu vi aquele tanto de gente, eu comecei a calcular e imaginar
quantos livros eu poderia vender aquele dia ali. Pastor, como é que o senhor consegue pensar isso enquanto pregava? Porque a minha mensagem estava mecanizada. Eu só falava. Porque eu mecanizei o processo. E comecei a falar. E comecei a calcular. E comecei a pensar, caramba, vai vender. E aí, do nada eu lembrei que eu tinha esquecido de levar os livros. E aí eu pregando, entristeci. Pensando, o que eu estou fazendo aqui se eu não trouxe livros? Eu me lembro como se fosse hoje. O Espírito Santo falou tão forte a minha alma, e eu pregando, e soltando o que eu tinha que falar, decoradamente, porque não é difícil pregar, e o meu cérebro comunicando o Espírito Santo, ele disse assim: se você veio aqui só para vender, eu não preciso de você. Eu lembro como se fosse hoje. Ele disse: isso aqui não é balcão, isso não é um produto. Você não está pregando para uma prostituta, é a noiva. Ela tem dono e ele tem ciúme dela. Se você continuar fazendo disso um negócio, você não serve mais. Aí eu comecei a chorar, só que na mensagem não era hora de chorar. Eu acho que o pessoal pensou, esse pregador está em pecado. Terminei de pregar e aí ninguém sabe o que se passa. Fui embora para o hotel, dobrei meus joelhos e eu falei: Deus, se eu for fazer por dinheiro, me mata. Muda minha mente, muda meu coração, me faz voltar ao primeiro amor, à essência, à raiz. Chega, eu não quero mais ser um profissional do altar. Talvez eu nunca fui tão vulnerável como agora estou sendo, compartilhando com você aquele processo que eu vivi. Deus disse: você quer? Quero. Deus prefere te ferir do que te perder. Naquela semana Deus levantou uma palavra profética. Uma mulher veio até a mim e disse: você vai receber 3 propostas. Não aceite a primeira, não aceite a segunda, aceite a terceira. Eu me lembro que eu fui para São Paulo. 2 pastores, não vou falar o nome que todo mundo aqui conhece, dos mais relevantes do Brasil, sentaram comigo e fizeram uma proposta. Meu semblante caiu, porque a proposta era muito boa e Deus falou para não aceitar a primeira. Eu falei: Senhor, por que essa não é a terceira? O semblante caiu. Eu fiquei olhando e falei: eu orei tanto por isso. Uma semana depois, a segunda proposta, também não. Eu fui adoecendo. Aí veio a terceira proposta: ajudar uma pequena igreja missionária em Londres com a minha família. A proposta era: não tem casa, só tem um flat de 60 metros. Não tem carro, não tem salário, não tem nada, só tem fé. Eu deixei um culto na minha igreja que eu dirigia com 2.000 pessoas. E fiquei quase um ano dirigindo culto para 10, 12. Eu preguei nas maiores conferências de casais do Brasil. Lá eu ia de casa em casa ministrando curso para 4 casais, 3 casais, 5 casais. Voltei a viver pela fé, porque meu dinheiro acabou, a reserva acabou, não tinha dinheiro. E aí chegava no domingo à noite, eu não tinha o dinheiro do outro dia para fazer a compra. Não viajava, não pregava. Fui cuidar de gente. Voltei a viver pela fé, porque você só saberá que Deus é tudo que você precisa quando Deus for tudo que você tiver. Não existe pastor sem processo.
Deus te fere na área que Ele vai te usar. Foram tantas perdas. Meu menino quebrou o nariz, o outro sofreu bullying. Foram tantas perdas, que eu caí de cama de depressão. 10 meses sofrendo, remédio, e psiquiatra, e ajuda, e aquela coisa toda, e não ia, não melhorava, e não dava, e eu sendo amassado. Demorei um bom tempo para me reerguer. Depois de 3 anos, a igreja lá prosperou. De 40 pessoas foi para 300. E 300 pessoas lá é gente, mas é muito. A igreja prosperou e cresceu e multiplicou. Assim que terminou a pandemia, era final de 2020. Aí o conselho fiscal da igreja me chamou. Nós temos uma excelente notícia. Chegou a hora de você colher. Nós vamos te dar um bom salário, nós vamos te dar um carro, te colocar numa casa top, porque agora a igreja pode. Deus falou para mim: vai embora. Eu falei: Senhor, tem que recomeçar tudo de novo. No dia de ir embora, eu questionei ao Senhor: perdi 3 anos da minha vida? Porque eu voltei para o Brasil, gente. Eu, minha esposa, nós temos 3 filhos. O mais velho ficou para trabalhar. Voltou eu, minha esposa e 2 menores. 3 malas com roupa só. Sem dinheiro, sem casa, sem carro, sem nada. Sem nada, sem nenhuma perspectiva, nada. Recomeçar. No dia de eu ir embora, um dos pastores lá de Londres, que é de uma igreja bem pequena, de umas 40 pessoas, ele foi lá na minha despedida, e ele me deu um abraço, e aí ele falou bem baixinho no meu ouvido: assim diz o Senhor, tirei Moisés do Egito com roupa de príncipe, 40 anos no deserto, aprendendo a ser pastor. Então Moisés saiu do Egito com roupa de príncipe, e depois do deserto voltou com roupa de pastor. Ele diz: o seu deserto aqui acabou. Deus tirou a capa de príncipe e colocou roupa de pastor. Você está pronto para começar. Quando Deus não muda as circunstâncias, Ele está usando as circunstâncias para mudar você. Sabe, a gente vai vivendo o evangelho e faz da igreja um clube social, vai mecanizando a nossa relação com Deus, já não se derrama mais, já não se entrega mais, não ora, não jejuma, não tem um devocional, não fala com Deus. Uma das coisas que me choca quando eu leio o texto aqui é que Judas pregou o evangelho e não foi salvo. Eu tenho muito medo de ganhar almas e ir para o inferno. Pastor, é possível? Nem todos que dizem Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz, mas eu não te conheço. Alguns de nós estamos igual o irmão do filho pródigo. Tem intimidade com a obra do pai, mas não conhece o pai da obra. O pai quer comunhão na mesa, e ele está preocupado com o bezerro que está no campo. Judas traiu o seu próprio nome. Judas traiu o seu talento. Judas traiu o seu melhor amigo. Olhe para mim. Jesus amou Judas. Jesus o chamou, deu privilégios, deu oportunidades. Ninguém mais do que Jesus conhecia o coração de Judas. Judas sabia que ele era o único Salvador, sabia que ele era o Filho de Deus, mas nunca amou Jesus. Ele desperdiçou a sua oportunidade de viver o extraordinário com Deus,
Porque ele estava com Jesus por causa da bolsa e não por causa do propósito. Ele estava com Jesus por causa do dinheiro e não por causa da missão. A Bíblia diz que Jesus entra em Jerusalém montado num jumento. Enquanto ele entra em Jerusalém montado num jumento, Judas sai do grupo e vai aos sacerdotes fechar um negócio com Jesus. Fechar um negócio a respeito de Jesus. 30 moedas de prata. Ele troca Jesus por dinheiro. Não troque Jesus por motel. Não troque Jesus pelo álcool. Não troque Jesus pela pornografia. Não troque Jesus pelo dinheiro. Não troque Jesus por poder. Não troque Jesus por nada. Ele segurou na mão do sacerdote e fechou um negócio. Jesus termina sua entrada triunfal, vai lá no templo, ele expulsa os cambistas, derruba as mesas, e de lá ele vai para o cenáculo, a parte de cima de uma casa, onde estava preparado para a última Páscoa, aonde ele vai converter a Páscoa em ceia. Ele senta à mesa, Judas volta, como se nada tivesse acontecido. Judas está na ceia, mas lá fora tem um negócio fechado. Judas está na ceia, mas lá fora está tudo errado. Ele está na ceia, mas tem amante. Ele está na celebração, mas está em prostituição. Ele está lá sentado, mas lá fora trocou por dinheiro. Lá fora tem pornografia. Lá fora tem motel agendado. E ele está lá. Jesus disse: alguém vai me trair. Agora olhe para cá. Sou eu, quem será? João deita no peito de Jesus, a pedido de Pedro, pergunta para ele quem é. Jesus disse: aquele que mete comigo a mão no prato. Sabe o que me impressiona? É que quando Jesus serve a ceia para Judas, não fui eu quem serviu Judas, foi Jesus. Ele pega um pão, um bocado molhado no vinho, coloca na boca de Judas. Olha a frase: quando Judas recebe o bocado molhado, olha a frase: Satanás entrou em Judas. Porque a minha motivação aqui revela quem vai embora na minha alma comigo. E aí, de repente, todos estão lá. Jesus tira a sua capa e veste um avental. Porque este é um princípio de liderança. O maior líder é aquele que tira a capa e troca ela por um avental. Jesus se ajoelha e começa a lavar os pés. Jesus vai lavando os pés. Pedro disse: o meu não, o meu não, o meu não, o meu não. Jesus disse: se eu não lavar o seu pé, eu não tenho parte contigo. Pedro disse: então traz shampoo, condicionador, sabonete e dá um banho. Já vou arrancar na roupa, peraí. Pedro é exagerado. Jesus disse: não, você está limpo. Vocês estão limpos. Vocês estão? Jesus só quer lavar os. Então quer dizer que eu não posso jogar alguém inteiro fora só porque uma parte está suja. Jesus se ajoelha. Agora olhe para cá. Quando chegar ao céu, eu quero ver essa cena: Jesus ajoelhado aos pés de Judas. Porque aqui no início do evangelho, Satanás disse para Jesus: ajoelha. Ele se ajoelhou. Jesus nunca se curvou por adoração, mas ele se prostrou por amor. Lavando os pés de Judas, sabe o que ele está dizendo? Você não quer mais nada comigo, mas eu vou continuar amando você. Jesus faz igual o pai do filho pródigo. Lembra quando o filho pródigo chega em casa, ele disse: pai, eu não quero ser filho, não mereço ser filho, não posso ser filho, eu não tenho direito de ser filho, eu errei demais, eu quero ser servo. A palavra grega para servo em Lucas 15 é doulos, escravo, trabalha descalço. Diga comigo, Blumenau: descalço. O escravo trabalha. Ele está dizendo: eu quero ser escravo. O pai do filho pródigo disse: pessoal, sandália. Porque você pode nunca mais querer ser meu filho, mas eu jamais deixarei de ser o seu.
Porque se eu e você formos infiéis, por que ele permanece fiel? Porque ele não pode negar a si mesmo. O caráter de Deus é amor. Jesus diz: Judas, vai, faz o que você tem que fazer logo. Ele sai. Jesus dá as últimas instruções, canta o hino. Ele sai dali do cenáculo, sobe o Monte das Oliveiras e chega no Getsemane. A palavra Getsemane é Getsemane, prensa de oliva, aonde a oliveira verdadeira será amassada. Jesus deixa alguns apóstolos mais distantes, 3 mais perto, vêm orar, e por 3 vezes ele diz: vocês não podem velar comigo 1 hora, eu me sinto só. E aí a frase que Jesus disse que me marca é: a minha alma está angustiada até a morte. A angústia é tão grande que Jesus, prostrado ao chão, os horrores do inferno estão bafejando nos seus ouvidos. Ele está sentindo dor na sua alma, porque os pecados do Mark Anderson, naquele exato momento, vieram sobre ele. Ele vai dizer: Deus, Pai, passa de mim esse cálice. Passar o cálice não é livrar da cruz, porque Jesus nasceu para morrer. Jesus não tem medo da dor, não tem medo da morte, não tem medo da cruz. Qual foi a única reclamação de Jesus na cruz? A única reclamação dele: Deus, o Senhor me abandonou. O Senhor virou as costas. Era isso que Jesus não queria: ter que beber o cálice da ira de Deus e a ausência de Deus. Jesus está tão angustiado que o texto diz que ele começa a suar grossas gotas de suor e sangue. A ciência chama de hematidose. É o extremo da angústia, é o extremo de uma alma aflita que não sabe mais o que fazer, sozinho, traído, abandonado, ajoelhado, o chão à sua volta está banhado de sangue. Enquanto ele está assim, orando e chorando, Judas sai da cidade. As ruas de Jerusalém estão em silêncio, já é noite, é Páscoa. A cidade está lotada, mas estão todos dormindo. Judas sai por aquelas ruas estreitas de pedra de Jerusalém, e aí ele sai liderando uma galera. Tem uma galera atrás dele, uma multidão, porque o sonho de Judas era ter uma multidão como Jesus tinha, e agora ele tem uma multidão. Não tem propósito, mas tem multidão. Lá vai ele com a sua pequena multidão, homens carregando paus, espadas, tochas. Dá para se ouvir, eu fico imaginando o tropelo dos pés. E todos caminhando, ele sai pelas ruas de Jerusalém, desce o vale de Cedron, sobe no Monte das Oliveiras. E quando chega no Getsemane, Jesus se levanta e diz: vem, gente, o traidor está à porta, vem, levante-se. Quando Judas se encontra com Jesus, Jesus não diz: você me traiu, você não podia ter feito isso comigo. Não, amigo, a que vieste? Ele está dizendo: você não quer ser mais meu amigo, mas eu vou sempre ser o seu amigo. Um jovem fugiu, envolvido num lençol. Pedro arranca a espada, corta a orelha de Malco. E é interessante que quando ele corta a orelha de Malco, a Bíblia diz que Jesus vai lá e cura a orelha de Malco. Lembra disso? Procura na Bíblia Jesus com a tocha acesa caçando a orelha de Malco. Ele é criador, ele não precisa. Escute, você não precisa dos pedaços que ficaram para trás para começar algo novo na sua vida. A Bíblia diz que Jesus cura Malco, Jesus ama Judas, que Jesus faz tudo isso. Essa foi a pior noite de Jesus. Nessa noite, Jesus partiu o pão. Na noite em que ele foi traído, ele partiu o pão. Na noite em que ele foi traído, ele orou. Na noite em que ele foi traído, ele lavou os pés, ele amou, ele perdoou. Na noite em que ele foi traído, ele cantou o hino. Na noite em que ele foi traído, ele curou o mal, que ele fez o milagre. Na noite em que ele foi traído, ele não deixou de cumprir o propósito. Escreva: não deixe que a ferida de uma noite escureça o resto.
antes que ele se enforcasse, ele caiu no chão e suas entranhas se derramaram. Olhe para mim. Naquele dia, Jesus vai para Pilatos, de Pilatos a Herodes, volta para Pilatos. Jesus é rasgado, porque quando Pilatos percebe que não consegue convencer a multidão, a Bíblia diz que ele manda açoitar Jesus, e eram no mínimo 40 açoites menos um. O azorrague era o chicote usado, eram tiras de couro, e na ponta tinham pedaços de ossos. Batia nas costas, e na hora de arrancar vinha carne e tudo. E Jesus como cordeiro mudo, e Judas morto. Olha para mim. Quantas vezes em 3 anos Judas ouviu Jesus dizer: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Quantas vezes Judas ouviu Jesus dizer: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Quantas vezes Judas viu Jesus perdoar as pessoas. Ele estava lá na conversão da mulher samaritana. Judas estava lá quando Jesus fala com aqueles acusadores que queriam apedrejar a mulher adúltera. Judas estava lá, ele conhece Jesus. Grave isso: ninguém vai para o inferno pelo pecado que cometeu, mas pelo perdão que recusou. O meu pecado me afasta de Deus, mas o perdão está disponível, mas nem todos querem. Tem gente que foge, tem gente que corre, tem gente que faz como Judas. Ele vai ao sacerdote e diz: eu traí sangue inocente. O sacerdote diz: que eu tenho a ver contigo? Ele devolve as moedas. Eu fico imaginando que o diabo diz para Judas: se mata, acabou, não tem jeito mais, você é um fracasso. E ele acreditou na mentira que o diabo contou para ele. Sabe, ele poderia ter tido uma história diferente. Ele poderia ter feito como Pedro, arrependido. Ele poderia ter procurado Jesus. Ele poderia não ter traído o seu melhor amigo. Mas ele errou. Ele fracassou. Ele caiu. Todas as vezes que eu leio esse texto, todas as vezes que eu prego essa mensagem, todas as vezes que eu leio esse livro, na minha alma há um grito: Mac, o que está fazendo com suas oportunidades? Eu não vim de Goiânia como um profissional do altar. Eu vim como um servo para servir a noiva. E para te dizer que eu precisei de um processo muito doloroso, para que eu entendesse que o Pai estava mais interessado na minha presença na mesa do que no campo trabalhando. Deus nunca esteve à procura de adoração. Ele procura adoradores. Ele não quer seu dinheiro, ele não quer seu talento, ele quer você. Ele quer você. O que você vai fazer com as oportunidades que Deus está te dando? O que você está fazendo com o seu ministério? Até quando você vai fugir dele? Estamos vivendo a era da graça. As portas estão abertas. Na cruz tinham 2 salteadores. Um deles olha para Jesus e diz: desce daí, o Senhor não é bom, salva o Senhor, salva nós. O outro disse: cala a boca, nós estamos aqui porque fizemos tudo errado, nós merecemos. Ele não. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, eu li aqui Rei dos Judeus, sabe? A sua coroa não é de ouro, não, é de espinho. O seu rosto está tão desfigurado, a sua roupa, nem roupa tem, está despido, o Senhor não está aparecendo aqui. Está muito estranho. Mas alguma coisa queima no meu coração, dizendo que o Senhor tem um reino. Jesus, eu fiz tudo errado até aqui. Eu sei que eu errei. O Senhor tem coragem de me levar para esse reino? O que Jesus respondeu? Que tal hoje?
Porque uma decisão certa que você toma por Jesus anula todas as decisões erradas que você tomou até aqui. Qual vai ser a sua decisão hoje? Qual vai ser o caminho a seguir hoje? Até quando você vai correr, vai fugir do propósito que Deus estabeleceu para você? Até quando você vai viver sua vidinha pequena, medíocre e rasteira, olhando para o seu próprio umbigo, sendo que Deus tem coisas grandes e extraordinárias? Já ouvi para viver algo novo, se eu não deixar o velho. Com 19 anos de idade, eu fazia o seminário de teologia. Eu me lembro que nós preparamos uma equipe que evangelizava de madrugada. Nós levávamos pão, leite, agasalho, todas as madrugadas. E um dia eu estava com essa equipe lá do seminário de teologia. Nós chegamos perto da rodoviária de Goiânia e começamos a evangelizar andarilhos, mendigos. E eu me lembro que tinha uma casa pequena assim, ó, de lona e papelão. Ela estava bem fechada, era mês de junho, estava frio lá em Goiânia. E aí eu puxei a bordinha da casa, que imaginei que tinha alguém, e realmente tinha um senhor deitado. Eu falei: moço, eu trouxe agasalho e comida. Ele levantou a cabeça, achei inusitado, ele disse: entra, filho. E eu entrei. Só cabíamos sentados, um de frente para o outro, não dava para ficar nem agachado, era muito pequena a casinha. Ficamos de frente um para o outro. Eu dei o agasalho, ele se cobriu logo. Ele aparentava ter mais de 70, mas me disse que tinha menos de 50 anos. Estrias no rosto, barba enorme misturada com o cabelo, tudo amarelado, grisalho, sujo, roupas rasgadas, os pés enegrecidos, rachados, mãos sujas, um cheiro de álcool com sujeira, um andarilho, um lixo. Quando eu entreguei para ele o agasalho, ele se cobriu rápido, estava com frio. Entreguei para ele um pão e um leite. E peguei o meu texto, eu tinha escrito. Eu gastava 5 minutos para ler e comecei a falar de Jesus para ele. Só que quando eu levantei os olhos, ele estava com o pão e o leite assim. Falei: o senhor não está com fome? Ele disse: eu estou com muita fome, 2 dias que eu não como. Falei: então come. Ele falou: não, estou esperando você terminar de falar. Falei: não, o senhor vai comer, depois eu falo. Ele disse: não, mas é que hoje eu só vou comer depois de dar graças. Aí eu peguei e falei para ele: então o senhor fecha os olhos que eu vou orar. Ele disse: não, hoje eu vou orar. Eu tinha 19 anos e fechei os olhos. E aos 19 anos eu ouvi a oração mais bonita da minha vida. Português perfeito, as colocações gramaticais, tudo lindo, adjetivos para Deus, elogios. Eu estava curioso para saber quem é esse moço tão inteligente, fedendo álcool, um lixo. E de repente, no meio daquela oração, o Deus criador do universo, o Deus que é tão grande, tão grande, tão grande, que Ele criou as estrelas, colocou um nome em cada uma delas e chama elas pelo nome, e elas obedecem. Ele é tão grande que o céu é o trono dele, a terra onde ele põe a planta dos pés. Ele é tão grande que a água de todos os mares cabe aqui, na palma da sua mão. Esse Deus enorme, gigante, maravilhoso, poderoso, entrou numa casinha de papelão. A presença de Deus foi tão forte, foi tão surreal, que nós começamos a chorar e a tremer com aquela presença ali dentro. Deus desceu. Quando ele terminou de orar, eu disse: quem é o Senhor? Ele disse: filho, ele contando para mim, meu nome é fulano, eu vou fazer 50 anos. Faz 3 anos que eu estou aqui mendigando. Eu falei: me conta a sua história. Ele disse: eu sou de Rondonópolis, do Mato Grosso. Aí ele me contando, ele falou que era uma sexta-feira. No final do dia do expediente do trabalho, os amigos disseram: a gente vai para o bar beber, a gente sabe que você não bebe, mas a gente está vendo que você está triste, vamos para lá. E ele falou: eu estava passando problemas financeiros, família, tantas crises. Eu fui: vou com esses caras só para espairecer. Chegando lá, eles colocaram bebida no meu refrigerante.
Daí a pouco eu comecei já a beber mesmo a bebida. E aí há muito tempo que eu não bebia, e aquilo veio, meu cérebro ativou, comecei a beber, me embriaguei. Depois que todos estavam embriagados, a gente foi para uma casa de prostituição. Passamos a noite. Ele disse que quando acordou no outro dia, dor de cabeça, aquela ressaca, que ele viu onde ele estava, veio um senso de vergonha. Ele ficou com tanta vergonha, e o diabo gritava no ouvido dele: você caiu. Aí ele disse que lembrou-se que ele era casado, pai de 3 filhos, que ele era funcionário público federal e presbítero da Assembleia de Deus. Aí ele falou para mim assim: filho, o diabo gritava no meu ouvido. O que você vai falar para sua esposa? Imagina, eu tinha 19 anos, hoje eu tenho 47. Imagina isso há muitos anos atrás. O que esse cara ia falar para a igreja, para a família? Lá no interior do Mato Grosso. Aí ele olhou em volta e não tinha jeito, e o diabo gritava: caiu, caiu, caiu. Ele pegou o dinheiro que estava no bolso, comprou uma passagem para Goiânia, de ônibus. Saiu de Rondonópolis para Goiânia e falou: filho, tem 3 anos que eu ando aqui. Aí ele disse: esses dias mesmo eu acordei sóbrio, me levantei e disse rumo à rodoviária, porque eu queria voltar para casa. Eu estou com saudade da minha esposa, com saudade dos meus filhos. Todo mundo acha que eu morri, mas eu sou um lixo. Quando eu fui chegando lá, o diabo disse: caiu, ninguém quer mais você. Ele disse: você me ajuda? Eu falei: a primeira coisa que eu tenho que fazer é voltar para Jesus. Aí ele começou a chorar de novo: eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Eu falei: posso dar um abraço no senhor? Abracei ele, orei por ele. Eu fui embora para casa com o cheiro dele. Tomei banho e o cheiro não saía. Eu prometi para ele que ia ajudá-lo. Mas não adianta você pegar um cara desse, um lixo, comprar uma passagem e mandar de volta para casa. 3 anos, você não sabe nem como é que está essa família. Precisa tratar ele primeiro, precisa fazer um trabalho. Demorei 3 dias para conseguir uma casa de recuperação. Quando conseguimos, cheguei lá com uma equipe para poder pegar ele, levar para um lugar e tratar ele primeiro. Quando eu cheguei, a casinha estava vazia. Tinha um outro mendigo lá, o mendigo. Chamei ele e falei: cadê o moço que estava aqui? Falou: hoje de manhã, quando o dia amanheceu, ele estava morto. Foi levado como indigente. Oh, irmãos, que desespero na minha alma. Eu me lembro direitinho que tem umas árvores altas assim, uns eucaliptos lá perto da rodoviária. Eu fui atrás de um, escondi, porque com muita vergonha eu queria chorar. Eu dizia: Deus, eu não consegui salvar um soldado ferido, não consegui salvar um soldado ferido. Aquele dia Deus falou na minha alma: Mac, todas as vezes que você tiver oportunidade, diga aos meus filhos: nada que você faça diminui o amor de Deus pela sua vida. Deus não se desespera com o seu desespero. Deus não fica em crise com a sua crise. O sacrifício da cruz foi exatamente para isso. Temos um justo advogado diante do Pai. Não recuse o perdão. Não tente ser melhor do que Deus. E aquilo ficou na minha alma muitos anos. Aquilo me entristeceu. Aí eu me lembro que recentemente eu fui pregar num lugar. E aí quando terminou o culto, Deus levantou uma pessoa maravilhosa, veio até onde eu estava, falou o nome do homem e disse: você acha que perdeu? Não perdeu. Quando você chegar na eternidade, você vai dar um abraço nele. Ele está nos braços do Pai. O soldado ferido foi recolhido, e Deus sabe de todas as coisas. Não perca a sua oportunidade. Eu queria que você ficasse em pé em nome de Jesus.